E Josué disse ao povo: santificai-vos, porque Jeová fará amanhã maravilha no meio de vós. Podeis vos assentar, meus irmãos. O maior desejo de Israel, quando estava escravo no Egito, era ver o cumprimento das promessas que o Senhor havia feito aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. E qual foi a promessa? De dar-lhes uma terra que mandava leite e mel, uma terra que era necessário 2 pessoas para carregar um cacho de uva. Mas o que estava realmente acontecendo com Israel quando Josué falou essas palavras? O que estava acontecendo? Havia entre o povo pecados que eram abomináveis diante de Deus. E quais eram esses pecados, pastor, que eram abomináveis diante de Deus? O primeiro era o pecado da idolatria. Quando Moisés foi ao monte, e lá o Senhor lhe deu os 10 mandamentos, o Senhor os escreveu em 2 tábuas de pedra com o seu próprio dedo. Moisés passou lá 40 dias. O povo pensava que Moisés estava morto. E disse: ele morreu. E agora? Aí saiu uma ideia lá de fabricar um bezerro de ouro. E fabricaram aquele bezerro de ouro. E Moisés, quando desce do monte, com as 2 tábuas da lei, de longe ele vê o povo adorando a um bezerro de ouro. A indignação de Moisés foi tão grande que ele quebrou, que ele rompeu as tábuas da lei. Aquele povo que havia visto como o Senhor, com a sua mão poderosa, os tirou do Egito, enviando aquelas pragas. A última delas foi a morte dos primogênitos. E com a morte dos primogênitos, o faraó se deteve um pouco, deixou o povo ir. Mas quando Moisés estava já na beira do mar, aparece faraó com seu exército. E aí, eu creio que Moisés se desesperou, ele era homem. Porque aos lados estavam os montes, na frente o mar. Mas Deus havia prometido a Moisés. Aleluia! Aleluia! Dizendo: eu estarei contigo, aleluia! E te darei descanso. E eu quero, naquele momento do desespero de Moisés, Moisés reclamou: Senhor, tu prometeste que estaria comigo, que eu ficasse tranquilo. E o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia! Ele vela com as suas palavras para cumpri-las. Aleluia! E Deus disse a Moisés: o que tu tem nas tuas mãos? Ele disse: uma vara. Estende-a em direção ao mar. E quando Moisés a estendeu, o mar se abriu de um lado ao outro. E o povo começou a andar no seco, no meio do mar. E quando o povo estava já no meio do mar, Faraó, com o seu exército, começa a entrar. Mas quando o povo já estava do outro lado, Faraó estava no meio, com o seu exército. Aí Deus disse novamente a Moisés: Moisés, estende a tua vara novamente em direção ao mar. E quando ele a estendeu, o mar se voltou à sua normalidade. E Faraó, com todo o seu exército, foram submergidos pelas águas do Mar Vermelho. E aí estava Miriam. E eu creio que Miriam, nessa época, tinha uns 90 anos. Mais ou menos, né? E a alegria, o gozo, pelaquela grande vitória que Deus deu ao povo, foi tão grande, e era cheia do Espírito Santo. Pegou o pandeiro, aleluia,
E começou a cantar e a dançar e a dizer: quem como Jeová, que com seu poder o mar abriu, aleluia, ouvirão as nações o que ele fez, toda a terra cantará dos seus prodígios e dirão: quem como Jeová, não há outro como ele, em poder, em glória, em majestade. E o povo havia visto esta maravilha. Durante as noites lá no deserto, a temperatura chegava a menos de 0 grau, mas estava Deus ali presente, numa coluna de fogo, para aquecê-los do frio do deserto nas noites. Durante o dia, a temperatura subia para mais de 50 graus centígrados, mas Deus estava ali presente, numa nuvem, aleluia, protegendo-os dos raios causticantes do sol. E eu creio que ele mandava uma brisa também para refrescá-los. O povo não tinha que suar a gota gorda, como diz o peruano, para ter o pão nosso de cada dia. Deus mandava para eles todos os dias maná do céu. Aleluia! E tinha uns espertos aí no meio que guardava para o dia seguinte. Aí, quando chegava no dia seguinte, aquilo que eles haviam guardado estava podre. O que Deus estava dizendo? Assim como eu provi para hoje, eu vou prover para amanhã, aleluia! Deus proveu para hoje, meu irmão, esteja seguro que Ele vai prover para amanhã, porque Ele é fiel. A sua palavra nos diz que ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Quantos podem glorificar ao Senhor por isso? Aleluia! E o povo vendo todas essas maravilhas, faltou água no deserto, e eles viram, aleluia, da rocha brota água. Quantos milagres! E agora estavam adorando a um bezerro. Mas pensamos que idolatria somente é se prostrar diante daquele ídolo, fazer petições a esse ídolo. Ah, pastor, o senhor não sabe? Antes de conhecer a Cristo, eu era um idólatra. Eu era uma idólatra. Tem crentes também idólatras, irmãos. Quantos sabiam que tem crentes idólatras? Não tem não, irmão? Tem. Eu vou contar a história de um diácono nosso lá de Lima. Eu creio que aqui, em Trindade, né, na igreja do pastor Elcio, não tem um diácono como aquele. Chegava na igreja, irmãos, a igreja estava toda limpinha, perfumada, banho lavado, né, era o primeiro que chegava na igreja. Não perdia um culto, o irmão Vitor. E aí ele trabalhava numa clínica há mais de 25 anos. E não sei se ele pediu as contas ou foi demitido, recebeu uma indenização. E o que ele fez com essa indenização? Ele comprou uma van, não sabia dirigir, saía às 5 da manhã de casa, chegava às 10 da noite. Já não estava mais nos cultos durante a semana. Aos domingos, ele tirava o domingo para lavar a van, aspirar a van, colocar cera na van. Era o dia todinho trabalhando naquela van para deixar um brinco. À noite estava cansado, não ia para o culto. Aquela van se tornou um ídolo para ele, né? Estava por cima de Deus na vida dele. Daqui a pouco, meu irmão, não demorou muito tempo, a miserável começou a quebrar. Era caixa de marcha, era isso, era aquilo. E o dinheiro que ele ganhava, um trabalho árduo, não dava para pagar o conserto, nem a mão de obra mecânica para ajeitar a Kombi, a van. E se aproximou de mim e disse: pastor Jorge, o que está acontecendo? Ele disse: irmão, é que você colocou essa Kombi no lugar de Deus na sua vida. Ela é um Deus para você. O que eu devo fazer? Venda ela. Venda. Aí ele vendeu, né, botou outro negócio, foi mexer com outras coisas
Deus começou a abençoar ele, e ele voltou a ser o diácono de antes. O que você está colocando por cima de Deus na tua vida? Meu irmão, quando buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, a sua palavra nos diz que as demais coisas nos serão acrescentadas. Aleluia! Ah, pastor, você não sabe o que me falta isso e aquilo. Pega um caderno universitário, esse de 200 páginas, e começa a enumerar as coisas que te faltam. Ah, pastor, vai ficar pequeno, pega 2, 3, 4, quanto seja necessário. Comece a enumerar todas as coisas que te faltam. E eu estou seguro, aleluia, de que se você busca em primeiro lugar o reino de Deus, todas estas coisas vos serão acrescentadas, aleluia! Quantos creem? Aleluia! Mas existe outro tipo de idolatria. Quando Pedro chegou à casa de Cornélio, aquele centurião romano, ele tinha seus servos e também estava no comando de 100 soldados, uma centúria. E quando Pedro chegou lá, tanto Cornélio como os que com ele lá estavam, se prostraram diante de Pedro, né, o adorando, como se Pedro fosse um Deus. E Pedro disse: levantem-se, porque eu sou homem igual a vocês. Pedro não se considerava o cara. Quem era Pedro, irmãos? No primeiro sermão dele, 3.000 almas se converteram. Vocês conhecem um pastor, um pregador que no seu primeiro sermão, 3.000 almas se converteram? Quem conhece? Eu não conheço. Onde ele passava, até a sua sombra curava os enfermos. Mas ele sabia que a glória é para ele. Amém? Aleluia! A glória é para ele, porque é ele que salva, é ele que cura, é ele que batiza com o Espírito Santo, é ele que faz milagres e maravilhas. Amém? A glória é para ele. Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e toda a adoração. O que estamos vendo nesses últimos dias? Em vez de colocar o nome de Jesus em alto, muitos pregadores, pastores estão colocando o seu nome em alto. Mas nós devemos colocar o nome dele em alto. Amém? 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 Idolatria. O segundo pecado era o pecado de prostituição. Quando Balaque escutou a fama do povo de Israel, porque a notícia se espalhou de que Faraó foi perseguir com seu exército a Israel e foram submergidos pelas águas do Mar Vermelho. Ele havia também tomado conhecimento das pragas que Deus enviou. E aí, ele disse: se Faraó, com todo o seu exército, não pôde com esse povo, quanto mais eu. Aí foi pedir conselho a um profeta chamado Balaão. E aí, se eles acabaram com os egípcios, o que não farão conosco? E agora? E Balaão deu um conselho para eles. Disse: olha, vocês não têm umas jovenzinhas aí jeitosas, bonitas, no meio do seu povo? Faça com que elas conquistem aos jovens israelitas. Eles vão se juntar a elas, vão ter filhos, né, com elas, e Israel não vai poder fazer nada contra vocês. E assim o fizeram. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 14, veja o que Deus disse, o que o Senhor disse: tenho tudo contra ti algumas admoestações,
porquanto tens convosco os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a armar cilada contra os filhos de Israel, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a entregarem a prática da prostituição. O nosso Deus, Ele é um Deus zeloso. Nesses dias em Brasília, estava pregando numa igreja, meus irmãos, o púlpito todo preto, cheio de jogo de luz, como se fosse uma discoteca. Isso vai atrair o povo? Não! O que atrai, irmãos, é o amor que temos uns para com os outros. Jesus disse: o mundo conhecerá que vocês são meus discípulos. Não, se tiver um púlpito preto, todo cheio de jogo de luzes, não! Ele disse: o mundo conhecerá que vós sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. E o que está acontecendo nesses últimos dias? Esse amor está se esfriando, se esfriando. E um dos mais evidentes sinais da vinda de Cristo não é terremotos, guerras e rumores de guerra, pestes, não. É o amor de muitos que está se esfriando. Antigamente, o trabalho dos pastores era não permitir que o mundo entrasse na igreja. Hoje o trabalho é arrancar o mundo da igreja. O apóstolo João disse: filhinhos, não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E Santiago disse: ó almas adúlteras, não vês que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Aquele que se faz amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Somos diferentes, meus irmãos. Amém? Aleluia. Pega 1 litro de óleo, derrama ele num balde de água. O óleo vai se misturar com a água? Não. Não, o óleo fica em cima, a água fica embaixo. Nós, disse Paulo, estamos sentados com Cristo nas regiões celestiais. Aleluia, aleluia. E o terceiro pecado era o pecado da murmuração. Não existe povo mais murmurador que o povo de Deus. Veja como Deus mimava o povo, né? Durante as noites era com uma coluna de fogo, aquecê-los em meio do frio do deserto. Durante os dias era uma nuvem para protegê-los durante do sol causticante do deserto. Não lhes deixava faltar nada. Eles não trabalhavam para comer. Deus provia todos os dias para eles o alimento. E mesmo assim, eles começaram a reclamar. Ah, nos trouxesse a esse deserto para que aqui morrêssemos. Era melhor que estivéssemos lá. Lá tínhamos carne, pepino, cebolas. E aqui, todo esse dia, todos os dias, se maná, menosprezando a provisão de Deus. Dos 600 mil homens que saíram do Egito, apenas 2 chegou lá, em Canaã, Josué e Caleb. E os demais, murmuradores, parte deles a terra se abriu e os tragou, e os que restaram foram picados por serpentes abrasadoras, por causa da murmuração. Um trajeto, meus irmãos, de 450 quilômetros, como do Rio a São Paulo. Em uma semana, eles chegariam em Canaã, eles iriam desfrutar da promessa, mas ficaram 40 anos perambulando no deserto, por causa da murmuração.
da murmuração. Paulo disse aos irmãos de Tessalonicenses, da igreja em Tessalônica: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, Senhor nosso. Em tudo, em tudo, em tudo. Está sem trabalho? Dê graças. Está enfermo? Dê graças. Está passando por lutas, por provas? Dê graça. Pastor, temos que dar, mesmo em meio às lutas, às provas, às enfermidades, às adversidades. Em tudo dai graça, aleluia! Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. E a vontade do Satanás? É que você murmure, é que você reclame. O profeta Abacuque disse: mesmo que a figueira não floresça, eu darei graças. Ainda que nos currais não hajam vacas, eu darei graça. Mesmo que falte o produto do olivo, eu darei graça. Todavia, eu me alegrarei e me gozarei no Deus da minha salvação, aleluia! Por mais difícil que seja a circunstância que eu esteja passando, não me impedirá de que eu lhe dê graças, aleluia! O que passou com Jó, meus irmãos? Perdeu todos os seus bens. Era um dos homens mais ricos do Oriente. Aí depois de ter perdido todos os seus bens, ele disse: Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Daqui a pouco, morrem todos os seus filhos. Ele amava os seus filhos. Mas depois que morreu todos os seus filhos, ele disse: Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. E agora estava com o seu corpo cheio de chagas, coçando assim com um caco de telha. Todo mundo critica a esposa de Ló. Mas, minha irmã, se você estivesse na condição dela, o que você faria? E ela chegou a ele e disse: olha, o que nos passou por você crer nesse teu Deus, por você ser fiel a Ele, justo, temeroso a Ele e apartado-se do mal. Tudo isso nos sobreveio pela sua fidelidade a esse teu Deus. Agora amaldiçoa a esse teu Deus e morre. É o que te resta. E Jó disse: de maneira nenhuma. Eu sei que o meu Redentor vive, aleluia, e que por fim se levantará sobre a terra, mesmo depois de carcomida esta minha pele. Com esses olhos eu verei a Deus. E não o amaldiçoou. E depois Deus lhe deu tudo em dobro. O dobro das terras, do gado, das ovelhas que ele tinha. O dobro dos filhos. Né? Só não deu a ele 2 mulheres. Né? Que era o dobro, né? Deus não matou ela, não. Mas deu uma mulher convertida. Amém? Aleluia. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Quantos querem que o Senhor faça maravilhas na sua vida, no seu lar, na sua família, no seu ministério? Vocês querem que o Senhor faça maravilha no seu ministério? Nos seus ministérios? O Senhor disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Aí eles traziam consigo também ídolos do Egito. Eu creio que naquele momento eles quebraram aqueles ídolos, ofereceram sacrifícios a Deus, né? Fizeram um pacto com Deus. E no outro dia eles tinham que atravessar o Jordão. Aí Deus orienta como eles deviam fazer. E na frente iam os sacerdotes com a arca da aliança. E quando
né, o primeiro sacerdote que estava segurando a arca, tocou o pé no Jordão, as águas se detiveram. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. E o povo em seco atravessou. Daqui a pouco, os muros de Jericó caíram. Deus começou a fazer maravilhas. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Não é maravilha, está no plural, maravilhas. E eu vos digo, não é amanhã que o Senhor irá fazer, Ele vai fazer agora. Quantos creem? Quantos creem? Quantos creem? Aleluia! Santificai-vos. Eu não sei qual é a tua situação diante de Deus. Não sei. Né? Porque um símbolo de passar dessa vida para outra é cruzar o Jordão. Amém? Se você não está levando uma vida de santidade, você não vai cruzar o Jordão. Você não vai desfrutar das delícias que Deus tem preparado para os salvos, desde a fundação dos tempos. Mas se você está levando uma vida de santidade, aleluia, aleluia, você vai cruzar o Jordão. Aleluia! E desfrutar das delícias que Deus tem preparado para os salvos, desde a fundação dos tempos. Aleluia! E se você tem algo que está fazendo que a Deus não lhe agrada, chegou o momento de você fazer um pacto com Ele. Amém? Amém? Porque a vinda de Jesus está mais próxima do que nunca, irmãos. Os sinais estão se cumprindo aí. A qualquer momento nós podemos escutar a voz do mando, a voz do arcanjo e a trombeta de Deus. Quando aqueles que morreram em Cristo, salvos, ressuscitarão primeiro. E nós que estivermos vivos neste dia glorioso, seremos arrebatados juntamente com eles para receber o Senhor nos ares. Então não há tempo a perder. Aleluia. Aleluia. Vamos nos colocar de pé. Três coisas acontecem quando entregamos as nossas vidas a Cristo. A primeira é a justificação. Amém? Você está condenado ao inferno. Agora você é um homem santo, uma mulher santa. Você foi justificado. Agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. A segunda coisa é a regeneração. Amém? Amém? Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. E a terceira é a santificação. Amém? Aleluia. É a santificação. Porque sem ela, você não vai cruzar o Jordão. Sem ela, disse o autor da carta aos Hebreus, ninguém verá a Deus. Eu queria saber nessa noite, se o pastor me dá a permissão, se tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus como seu Salvador, para que você possa cruzar o Jordão. Aleluia. E desfrutar das delícias que Deus tem preparado para os salvos, desde a fundação dos tempos. Você que ainda não tem a certeza da sua salvação, há alguém que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo como seu Salvador aqui nesta noite? Levante a sua mão. Há alguém desviado aqui presente? Há alguém que queira reconciliar-se com o Senhor nesta noite? Quantos já entregaram suas vidas a Jesus? Levante as suas mãos. Estou pregando para crente. Antes, irmãos, eu creio que o pastor Elcio se lembra, né? Quando éramos jovens, né?
algum tempo atrás, sempre os irmãos traziam, né, um familiar, não crente, um amigo, um vizinho, né? A igreja, depois da escola dominical, o pessoal ia almoçar, umas 2 da tarde, ia fazer evangelismo pessoal, depois se reuniam numa praça, num parque, a um ar livre. Então já ganhava gente para Jesus no evangelismo pessoal, no ar livre, e à noite já trazia já para assistir o culto, já convertido, e trazia pessoas convidadas. Isso era o primeiro amor. Devemos voltar ao primeiro amor. Eu perguntei quantos queriam que Deus fizesse maravilhas na sua vida, no seu lar, na sua família, no seu ministério. Vi que muitas mãos se levantaram, dizendo: pastor, eu quero que o Senhor faça maravilhas na minha vida. Eu quero que o Senhor faça maravilhas no meu lar, na minha família, no meu ministério. Esses que levantaram as suas mãos, quantos querem que o Senhor faça maravilhas? Aleluia. Passa aqui à frente, eu quero orar por vocês. Aleluia. Eu não sei qual é a maravilha que você quer que o Senhor faça. Eu só sei que Ele disse que se você se santifica, aleluia, Ele faria maravilhas. Quem sabe é um trabalho que você está buscando e ainda não encontrou. Quem sabe é a cura de uma enfermidade. Quem sabe é aquele filho que ainda não se converteu ou está desviado, e você tem orado, clamado, e ele ainda não se decidiu, e ele ainda não voltou aos pés do Senhor, né? Eu não sei qual é a maravilha, né? Ou ser batizado com o Espírito Santo. Quantos aqui já são batizados com o Espírito Santo? Levante a mão. Levanta assim, bem alto. Vejo que muitas mãos levantaram, né? O Senhor ainda continua batizando com o Espírito Santo. Ou vocês se esqueceram? Continua ou não continua? Ele continua curando. Ele machê, caramba. Continua curando. Eu estava pregando em Marseille, na França. A igreja pequena. Tinha uns 80 irmãos, mas eles convidaram pessoas para aquele culto. Eu estava com tanta graça naquele culto. 20 pessoas se converteram. Jesus curou 15. E um irmão que estava com o osso sobressaído, Jesus curou, foi um milagre. Ele ainda cura. Ele ainda faz milagres. Quantos creem? Aleluia. Paulo disse que Ele é poderoso para fazer nas nossas vidas e através delas muito mais do que pensamos ou imaginamos. Quantos creem? Aleluia, aleluia. Mas pastor, já não se tem mais esse costume de convidar o pessoal para frente. Não, amor, nós temos que demonstrar um ato de fé. Amém? Amém? Quando Jesus ia passando com aquela multidão, e o cego não tinha visão, né? Era cego, mas tinha uma boa audição. Disse: aí vem o maestro, aí vem o mestre. Não posso perder essa oportunidade. E começou a gritar e a dizer: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E Deus escutou o clamor do cego e mandou um dos seus discípulos até onde ele estava e disse: olha, o mestre te chama. Quando ele escutou dos lábios daquele discípulo: o mestre te chama, ele lançou de sobre si a capa e foi até onde estava Jesus. Aquela capa, irmão, era comum. Todo cego usava uma capa idêntica àquela. Ele disse: já que eu vou à sua presença, eu não voltarei mais da mesma maneira que lá vou chegar. Eu já não vou mais necessitar dessa capa. Aleluia! E chegou aonde estava Jesus. E Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Ele disse: que eu vejo. E Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. Uma atitude. Onde o Senhor percebeu a fé do cego? Quando ele lançou de sobre si a capa. O fato de os irmãos passarem até aqui à frente é um ato de fé. Amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Não creio que você passou para frente porque os demais passaram. Não, é um ato de fé. E o Senhor vai honrar a vossa fé. Curvem as vossas cabeças. Fechem os vossos olhos. Senhor, a tua palavra foi pregada.
Eu não sou a mensagem, Senhor. Eu sou apenas um mensageiro. E eu creio na tua palavra, Senhor. Eu creio. Ela não volta para ti vazia, não. A tua palavra sempre regressa para ti, trazendo consigo os seus bons resultados. Porque há poder na tua palavra. Aleluia. Tu prometeste ao teu povo, se eles se santificassem, o Senhor faria maravilhas. Diga, Senhor, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me por caminhos eternos. Se você tem algo para confessar para o Senhor, confessa em voz baixa ou somente no seu pensamento. Diga, eu quero me colocar a conta contigo, Senhor. Eu quero atravessar o Jordão. Eu quero atravessar o Jordão e desfrutar das delícias que o Senhor tem preparado para o salvo, desde a fundação dos tempos. Eu quero que o Senhor faça maravilha. Aleluia. Se você está enfermo, coloque as suas duas mãos. Se não for um lugar comprometedor, digo às irmãs, no lugar da enfermidade. Aleluia. Coloque. Aleluia. Toca agora, Senhor. Toca com a tua mão seladora. Aleluia. Sinta aí queimando. É o poder de Deus. Toca agora, toca. Ele levou há mais de 2000 anos atrás todas as tuas enfermidades. O que te resta é crer. Aleluia, é crer. Toma posse da cura agora. Aleluia. O Senhor está fazendo maravilhas agora na vida da sua família, no seu lar, na sua casa. Creia. O Senhor está fazendo maravilha na tua vida. Aleluia. Você vai ver o Senhor fazer maravilha no teu ministério. Você crê? Então abra a tua boca, agradeça a Ele pelas maravilhas que Ele vai fazer no teu ministério. Agradeça a Ele pelas maravilhas que Ele agora está fazendo na tua vida, no teu lar, na tua família. Você que não é batizado com o Espírito Santo, você que não é batizado com o Espírito Santo agora, começa a dar glória. É dando glória. Dê glória, abre a tua boca. A glória é para Ele. Eu fui batizado dando glória. Dê glória, a glória é para Ele. Não é para o pastor Elcio, não é para o pastor Jório, não. A glória é para Ele. Se Ele é digno, então dê glória. Aleluia. Batiza, Senhor. Batiza. Deus não despreza aqueles que se aproximam dele com o coração contrito e humilhado, com o espírito quebrantado. Quebranta, Senhor, quebranta. Diga, Senhor, quebranta-me. Aleluia. Sinta o gozo do Senhor. Coloca o vaso na posição de que Ele possa enchê-lo. O vaso de cabeça para baixo, o Senhor não enche. Não. Aleluia. E também quando o vaso está cheio de orgulho, de soberba, de jactância, de tudo quanto o Senhor não agrada, esvazia o vaso. Aleluia. Abra a tua boca. Glorifica-te, Senhor, glorifica-te, Senhor, glorifica-te. Diga, eu necessito, Senhor, eu necessito. Deus opera através do nosso querer.
Quando você quer, Ele opera. Eu ficava intrigado com Deus, porque via o Senhor batizar umas irmãzinhas fuxiqueiras, que Jesus batizava. Uns irmãos cheios de nó pela costa, complicado, Jesus batizava. Eu ficava intrigado com Deus. Mas por que, Senhor? Por quê? É porque não é por teus méritos, não. É pela graça, é pela graça, é pela graça, é pela graça. Aleluia. A primeira obra da graça é a salvação. A segunda é o batismo com o Espírito Santo. A obra da graça é um dom de Deus. A salvação para os ímpios. O batismo com o Espírito Santo é um dom de Deus, é um presente para os crentes. Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E Pedro disse: a promessa não é somente para nós, não. A promessa é para os nossos filhos, para aqueles que estão longe, e para todos quando o Senhor chama. A promessa é para você, meu irmão. A promessa é para você, minha irmã. Abra a tua boca. Não importa o que o irmão e a irmã que está ao teu lado vai pensar, vai dizer: não, o seu negócio é com Ele. Estamos na casa de Deus. Onde está o Espírito de Deus, aí a liberdade. Aí a liberdade, aqui tem liberdade. Aleluia. Eu sei que essa aí é uma igreja pentecostal. Eu sei que o pastor é um pastor pentecostal. Então abra a tua boca, meu irmão. Aleluia. Abra a tua boca. Aleluia. Diga: Senhor, eu necessito ser revestido do teu poder. Eu necessito da unção, poder para testemunhar, poder para vencer o pecado. Aleluia. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Quantos creem que o Senhor fez maravilhas na sua vida? Quantos creem que o Senhor está fazendo maravilha no seu lar, na sua família? Aleluia. Quantos aqui têm a certeza de que o Senhor o curou, a curou? Levante a mão. Levante a mão. Aleluia. Eu não vou pedir que ninguém dê seu testemunho. Primeiras horas são bem justas. Segundo, às vezes quando vem alguém dar um testemunho, o pregador é homem, né? Ele pode tomar a glória para ele. E o Senhor não compartilha a sua glória com ninguém. Mas no decorrer da semana, do mês, você pode ir até o médico, fazer alguns exames e constatar a cura, e dar o seu testemunho aqui nesse púlpito, para que o nome do Senhor seja glorificado e o diabo envergonhado. Que Deus os abençoe, meus irmãos.